Sim. Um assunto delicado esse, né? Esse é. Mas isso diz muito a respeito também de uma ética pastoral que nós temos que ter, principalmente ali na condução da comunidade, ali daquele membro que vem fazer essa confissão. A igreja tem que lidar com isso com muito critério, não tem? Com certeza, porque nós temos dois aspectos nisso aí, né? Essa semana eu estudei bastante esse tema. Nós temos o aspecto legal e o aspecto pastoral, né? O aspecto espiritual da coisa. Legalmente, nós temos a questão do silêncio e do sigilo. Nós, como pastores... Somos resguardados dos dois. Somos resguardados dos dois. Como pastores, nós estamos enquadrados como religiosos, né? Padres, pastores, rabinos. A nossa lei diz que nós podemos manter silêncio a respeito de uma confissão dessa natureza. Ainda que seja autorizada a quebra do sigilo. Ainda que seja autorizada a quebra do sigilo, porque é aí que está a diferença entre sigilo e silêncio. O sigilo, por exemplo, hoje a gente ouve muito falar assim, quebrou o sigilo bancário da pessoa. A justiça pode, né, o juiz pode decretar a quebra do sigilo. Então, se alguém sabe, por exemplo, que o pastor recebeu uma confissão de um crime, ou até mesmo a própria pessoa confessar, esse pastor pode ser intimado pela justiça a depor. Mas nós somos protegidos no silêncio, quer dizer, você pode manter silêncio, né? Nós como pastores. Eu acho que a grande questão disso, Serginho, é a questão ética, né? Porque nós vamos ter nas nossas mãos ali uma pessoa que está querendo consertar a vida, que está querendo mudar. Por isso a confissão, eu imagino, né? Na verdade, ali, assim, você tem o coração da pessoa nas suas mãos ali, como um confidente, vamos dizer assim, né? Vamos usar essa expressão. É a mesma coisa da confissão na Igreja Católica Romana, é o mesmo caso, entendeu? O que você fala ali com um padre em confissão é protegido. Agora, tem uma ressalva nisso aí. Quando o crime ainda não foi cometido. Porque também nós estamos enquadrados na lei como pessoas, né, dentro da sociedade que têm a obrigação de servir e proteger. Então, se não aconteceu o delito, aí nós somos obrigados a informar. Com ou sem autorização de quem confessa, do confidente? Com ou sem autorização. Porque se o crime for concretizado, né, posteriormente, e aí vier à tona que o pastor sabia, porque na verdade a questão não é o sigilo da confissão mais que está em questão, mas a proteção à vida da outra pessoa. É como um médico, por exemplo, que sabe que a pessoa tem uma doença e não trata daquela doença. É omissão de socorro, né? Então aí a gente já tira o foco do confidente, vamos chamar assim essa pessoa, mas está para o outro, a vítima. Nós podemos proteger essa vítima, nós temos a obrigação legal de impedir, né, nós não podemos omitir o socorro a essa pessoa ou aquela instituição, seja como for. Ô Érica, quando a gente fala, e eu vou aproveitar aqui também a sua formação em psicanálise, né? Eu quero entrar aqui numa questão. Quando falamos da ética e do cuidado, você disse assim, olha, a pessoa ela confessa porque normalmente ela quer mudar de vida. Sim. Mas não só mudar de vida, mas ali também como um alívio e uma certa expiação ali da sua culpa. O falar é redentor, né? Isso. É curativo, a gente se redime no falar, na palavra. Nós até já estivemos aqui conversando sobre isso outro dia com o pastor Cássio, a questão do poder que a palavra tem na nossa vida, né? Tanto negativo quanto positivo. Sim. Então, quando a pessoa fala, quando ela expõe, às vezes tudo que ela precisa para começar um processo de cura é falar. né? A gente busca muito esse falar. Na própria capelania a gente tem esse atendimento. Eu atendo as pessoas lá que vêm para falar, para se expor, para contar as suas questões, a sua vida. Então eu acho que num caso como esse, que é um caso grave, né? A pessoa traz um crime, um erro do passado, é preciso ouvi-la com muita atenção, né? Porque inicia-se ali sim um processo de cura. Mas por outro lado tem que haver a regeneração. Então nós temos que trabalhar muito cuidado na alma dessa pessoa, na vida dela cotidiana, na consequência desse delito, desse crime que ela tenha cometido. Como você disse aí, a consequência. A palavra do Senhor nos ensina que Deus ele perdoa o pecado, a transgressão e a iniquidade. Uhum. E a palavra é muito clara quando ela diz, ainda que não inocenta o culpado. Não inocenta o culpado. Porque tem sempre o ônus e o bônus. Sempre tem se você cometeu algum crime, você tem que pagar pelo aquele crime. Se você tirou alguma coisa de alguém, você tem que restituir. Claro. Porque muitas vezes a gente vê, e até a gente vê de uma maneira assim muito religiosa e até mística,
aquela questão, por exemplo, a pessoa vem a nós como se buscasse, sim, a expiação de toda a sua culpa e a, vamos dizer, a anistia daquilo que cometeu. Até porque, e não é bem assim, não, né? Não é. Até porque, infelizmente, existem algumas pregações aí que levam a esse engano, induzem a esse engano, ainda que não intencionalmente, né? Há alguns versículos bíblicos que são usados, né, de forma mal colocada nesses termos. Por quê? Por exemplo, você vai visitar um preso, né, caindo um pouquinho na capelania. Aí chega lá e fala, olha, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não está dizendo que ele vai sair da cadeia. Né? Nós estamos falando de outra coisa, né? O contexto bíblico. Então, nessa mudança aí de vida, nessa expiação, nessa regeneração, é preciso deixar claro para a pessoa que ela tem que assumir a consequência daquele erro que ela cometeu, né? A orientação ética pastoral é que a gente convença a pessoa a corrigir aquele erro, ainda que seja se entregando à justiça ou restituindo a quem, né, de direito e etc. E aí sim entra a questão da fé, porque nós temos fé que o Senhor, Ele é suficiente para nos resgatar, para transformar a nossa vida, para curar todas as feridas. Então é isso que nós temos o papel mais importante, eu acho, do pastor nessa questão é essa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.